A arte é perfeita para os indecisos, pois não dá para falar de arte sem falar em multidisciplinaridade. Quando falamos do contexto da arte, falamos de história, sociologia, antropologia, arqueologia. Assim, para entender a coletividade artística e sua relação com a cultura. E quando falamos do artista, tratamos da psicologia e da filosofia, do porquê o autor tomou tais decisões, e quando falamos do objeto artístico, podemos tratar da matemática e da linguagem, para entender como a geometria do desenho ou a numeração de cada ritmo, o que pode ser tanto compor ou conflitar com a narrativa que a linguagem propõe. Tudo isso se conecta de várias maneiras, e às vezes parece um tanto bagunçado de se pensar, justamente por vivemos numa sociedade baseada na lógica matemática, cuja linguagem não se aplica totalmente. Palavras dependem do contexto para adquirirem seus significados, porém os acúmulos de significados para uma mesma palavra podem ditar múltiplas interpretações e abstrações, causando um enriquecimento e complexidade do conteúdo como um todo. E isso é porque somos seres viciados em significado. As matérias passam a ser pontos de vista. E assim, quando equiparada à matemática, pode gerar certas contradições que podemos ver na crítica da razão pura de Kant, como no entendimento da antinomia, que nas doutrinas influenciadas pelo ceticismo ou kantismo são proposições filosóficas igualmente críveis, lógicas, coerentes, mas que são diretamente opostas, demonstrando assim a natureza das contradições. É uma questão de olhar o mundo por múltiplas visões. Agora vamos atravessar o período do Neolítico e chegar na Antiguidade, período antigo esse que converge com a Idade do Metal. Muitas tribos já haviam se estabelecido, inventado instrumentos, criando gravuras, onde encontramos muitos objetos agora esculpidos em cobre, bronze e ferro. É demarcado pelo surgimento da escrita. Essas datas e nomes tendem a variar entre os historiadores e as regiões. Isso sem considerar o que ainda está para ser descoberto pela arqueologia. Em todo o mundo já haviam grandes monumentos dos povos antigos, como o Stonehenge dos ancestrais dos saxões e as construções maia. Civilizações como a dos maias, por exemplo, podem já ter suas origens identificadas até 8.000 anos antes de Cristo. Hoje vamos tentar focar mais nos povos sumérios, descendentes dos povos árabes, foram os que habitaram a região da Mesopotâmia, que há 5.000 anos antes de Cristo foram atraídos pelas terras férteis que estavam entre o rio Eufrates e Tigre, mais conhecida por ser a região onde se formaram as primeiras cidades, por volta de 3.000 a.C. povos como Nínive, Uruk e a Babilônia, onde vão ficando mais evidentes a diversidade cultural desses diversos povos. E assim foram se dividindo por gostos e interesses diferentes. Começaram a desenvolver a matemática, que antes já era usada para contar objetos, agora na arquitetura, com os famosos jardins suspensos irrigados pelo rio Eufrates e os zigurates, que eram tipo templos de adoração, com torres de tijolos, colunas e rampas. Nas construções arquitetônicas eram usados materiais simples como terracota, granito, arenito e basalto. A matemática babilônica também tinha a função de controlar os impostos arrecadados, usando um sistema sexagenal, diferente do sistema decimal que temos hoje, que também é a forma como contamos as horas até hoje, de 60 em 60 minutos. Também já haviam práticas de astronomia, assim herdamos todo o seu calendário também, com um ano de 12 meses e a semana de 7 dias, os dias de 24 horas. Também herdamos os horóscopos, o plantio de acordo com as fases da lua e os processos aritméticos de multiplicação, divisão, soma, subtração, além da raiz quadrada e cúbica. O primeiro império foi o Império Acádio, que tentou unificar a Mesopotâmia e os povos sumérios pelo rei Sargão I, que foi tanto uma figura política e divinizada, o que foi chamado uma monarquia teocrática, onde havia tanto um líder religioso que ao mesmo tempo era o líder político, centralizando todo o poder. O Império Acádio também inventou os selos cilíndricos, cilindros esses que eram rolados por cima da argila, carimbando desenhos repetitivos em uma fileira que funcionava como adornos, sendo fundamentalmente decorativas. Haviam murais para adornar os templos e palácios, muitos ainda também seguindo o padrão de espacialidade bidimensional. Ao longo dos anos também houveram várias disputas por territórios e guerras por lá, que foi atacado pelos povos
asiático, mas depois surgem novas dinastias. Vixe, a Dicção foi embora. Os povos amiritos foram os primeiros a fundar o Império Babilônico, que também herdou dos acádios a arte da gravura, que na época não era assinada pelos artistas, era visto mais como um trabalho em conjunto, manual, que era supervisionado por um mestre e feito sob encomenda para os reis. Também teve o surgimento da escrita cuneiforme, que era feita com um objeto em formato de cunha. Também temos o registro do primeiro código jurídicos, sobre as ordens do rei Hammurabi, que era basicamente olho por olho, dente por dente. Na verdade, podia conter cerca de 282 leis, abrangendo vários aspectos da vida babilônica. A Babilônia só recuperou a independência dos povos hititas, asiáticos, que haviam invadido com Nabucodonosor, que depois de sua morte teria sido dominado pelo Império Assírio, um povo fortemente militarizado que conquistou não só a Mesopotâmia inteira, mas também algumas regiões vizinhas. Também foi quando a arte passou a apresentar mais temáticas de guerra, como formas de demonstração de poder e a mesma ostentação dos líderes que veríamos ao longo da história. Por fim, o último e segundo Império Babilônico, agora pelos povos caldeus, com Nabucodonosor II, já contavam com práticas metalúrgicas, que eram usadas para produzir armas, objetos ritualísticos que já usavam de ouro e prata. A música era essencial para rituais familiares e solenes, também como um instrumento social. Já formavam grandes orquestras, já conheciam a escala pentatônica e a escala diatônica, já possuíam uma música bem complexa. Infelizmente não temos nenhum registro de alguma notação musical daquela época, mas pelos instrumentos usados, acredita-se que se parece com as músicas árabes que conhecemos hoje em dia. Já usavam muitos instrumentos como alaúde, harpa, lira, trompete, flauta, crismas duplas, sinos de bronze, chocalhos, pratos e tambores. Também havendo hinos de louvor a deuses. Já a dança desse povo se apoia unicamente na magia, como danças rituais, para fazer chover, para a guerra, para a caça e para o amor. A religião suméria era composta pelos Anunnaki, que a tradução seria mais ou menos aqueles que dos céus vieram, sendo um conjunto de deuses e deusas antropomórficos que representavam forças da natureza, que nos lembram muito também as mitologias que viriam posteriormente, como a dos gregos ou egípcios, tendo pequenas diferenciações entre os acádios, babilônicos, assírios. Acreditavam que o mundo eram duas pirâmides quadradas, uma que se estendia até o céu e outra que ia até o submundo, também contando com passagens sobre um dilúvio ou com antigos titãs, estando incrivelmente ligada a todas as outras religiões que viriam a seguir, como a dos hebreus. Quanto à sua cosmogonia, o universo surgiu quando Namu, que seria um abismo sem forma, enrolou-se em si mesmo num ato de autoprocriação, gerando Anu e Antu, ambos deuses do céu e da terra, respectivamente, e Zuri, deus do equilíbrio entre as dimensões. Já o que podemos entender como uma trindade, a união entre Anu e Antu criou Enlil, senhor dos ventos, que eventualmente se tornou líder do panteão. Enlil se uniu a Ninlil, que seria a deusa mãe do amor, da cura, por acaso também teria violentado ela, e que dele surgiram vários outros deuses, incluindo Zuri, que pelo fato de estar revoltado com o que aconteceu com a mãe, criou a dimensão embaixo da terra, assim também se tornando fonte das inspirações artísticas, surgindo as metamorfoses como temática, fusões entre homem e animal, para representarem seus mitos. Alguns podiam ser representações de demônios, como Pazuzu, ou de heróis e semideuses, como Gilgamesh. No fim, o Império Babilônico dos Caldeus e toda a Mesopotâmia é dominado pelo Império Persa. Os persas já eram um antigo povo desde 2000 a.C. que habitavam a região do Irã, ao leste da Mesopotâmia. Eram descendentes dos indo-europeus. Os persas não foram o único povo a se estabelecer no planalto iraniano, mas também devido às diversas disputas no local, os persas se tornaram o maior império. O Império Persa durou de 550 até 330 a.C. Ciro I foi responsável pela unificação desses territórios, ou seja, o Império Persa também foi um conjunto de povos unificado, também conquistando o norte da Índia e o Egito. Instituiu a primeira unidade monetária internacional, que seriam os dáricos de ouro.
era uma sociedade dividida entre os militares, sacerdotes, aristocráticos e camponeses. A religião persa foi o princípio da filosofia maniqueísta, ou seja, o dualismo entre o bem e o mal, que influenciou tanto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Também temos o zoroastrismo, fundado pelo poeta do mesmo nome, também conhecido como Zaratustra, também exercendo um papel político na sociedade, passando por 4 dinastias, que seria a do Ciro, depois o Cambises, Dário I e por fim Xerxes I. Porém, na sua tentativa de conquistar a Grécia, o Império Persa se viu enfraquecido, que logo foi se desmatelando e dominado pelos macedônios. A arte persa tinha a mesma função da arte da Mesopotâmia, mas também, mesmo sendo peças de decoração, também nos aprofundam ao retrato da época e aos padrões visuais, também numa construção de propaganda política para dizer quem eram os donos do poder, ao mesmo tempo era quem eram os donos da arte. E essa prática se estendeu praticamente durante todas as monarquias e teocracias. A música persa também tinha características parecidas com a da Mesopotâmia, também acreditando que poderia ser cunhada na improvisação e composição, baseada numa série de escalas modais e melodias memorizadas. Conhecimento esse que era passado de geração em geração. Quando uma fórmula funcionava, havia a tendência de repetir essa fórmula, tanto na arte, na música, na dança. Bem diferente de hoje, como entendemos a arte, que precisa ser algo original. E podemos perceber também que sempre uma cultura está herdando algo da anterior, assim sucessivamente, como uma bricolagem de características. A arte da tapeçaria persa também é uma coisa bem característica dessa identidade cultural. De lã ou de seda, possui registros desde 200 antes de Cristo e que teve uma longa duração e que passou por diversas mudanças até as influências islâmicas, que de início tinham representações figurativas até serem proibidas o uso de imagens de adoração pela igreja, dando espaço também para os primeiros trabalhos abstratos e utilização de mandalas e cores vibrantes, encomendado pelos nobres e pela corte, também seguindo rígidos padrões e métodos. Isso já muito depois também, na época da Idade Média. Eu já me perdi de vez de novo, porque é muita coisa pra me lembrar, meu Deus do céu. Eu já tinha estudado isso no ensino médio, mas acho que eu esqueci tudo mesmo. Mas foi bom relembrar, às vezes me bate uma sensação nostálgica. Pois parece que eu tô falando mais de história do que de arte em si, né? Pois bem, na verdade a arte é isso. É um emaranhado de coisas. Lembrando também que as culturas são vivas. E a arte é um objeto em constante análise. As datas são muito importantes para mostrar o fim e o começo de um período histórico. Porém, uma cultura não surge de uma hora para outra. É uma longa transição com vários pequenos momentos de invenção e de criatividade, até se caracterizarem como um todo e como uma identidade própria, né, de um povo. Esses povos que poderiam ter múltiplas vertentes culturais, muitas vezes hoje pode ser visto só como um cabide estendido na linha do tempo do mundo das artes, da história, apenas uma data em um conjunto de coisas. Temos noção de que nunca vamos ter um entendimento completo do que foi. Porém, também não devemos nos dar o luxo de esquecer as nossas raízes contemplativas, de deixar de refletir, de mergulhar naquele objeto e mergulhar dentro de nós mesmos, quase que num processo meditativo, e não para encontrar algo concreto, mas sim nos abstrairmos desse mundo. Cultura é tudo aquilo que é produzido por um povo, sejam os comportamentos, as artes, os instrumentos, ferramentas, o jeito de falar, o jeito de agir. Ou seja, vão surgindo diversos objetos culturais, e o conjunto desses objetos vai formar uma cultura específica. Por exemplo, como é o caso do surgimento do alaúde, que é apenas um dos instrumentos, entre outros vários, que vai compor a música daquela estrutura cultural, que também foi criado pelos descendentes dos povos árabes, que do árabe al-ud significa a madeira. O mesmo foi introduzido na Europa pelos mouros na sua ocupação da Península Ibérica em 711 d.C. e que durante as cruzadas iria difundir o instrumento pela Europa medieval. É preciso ter cuidado com o termo evolução, que por muito tempo foi usado para classificar povos como superiores a outros.
Argumentos também que já foram usados para justificar a escravidão, por exemplo. Que era usado para justificar o movimento colonizador, com os primeiros antropólogos que diziam a respeito do darwinismo social, puramente etnocentrista, onde a hierarquia das raças poderia ser medida com a cultura, que só no fim do século XIX teria mudanças, graças ao antropólogo Franz Boas, que também foi um dos primeiros a fazer pesquisa de campo em meio aos povos nativos. Evolução no sentido darwinista não significa melhor, mas sim diferente. Assim também podemos ter uma visão de como os povos árabes foram pintados como um inimigo do povo ocidental, tanto na luta contra a Grécia, durante todas as cruzadas e até depois, durante as ocupações inglesas. Foi um povo que acabou adotando uma religião mais rígida, e que talvez possamos entender assim pela falta de tempos em paz que eles tiveram. Pela história vemos esse ressentimento constante, e por mais difícil que seja, ainda há tempo de mudar tudo isso, de buscar soluções mais humanas, que vão além da guerra, pois as guerras e segregações nunca foram a solução. Ou seja, o fato de não termos tempo para saber de algo não significa que esse algo é menos importante. Não sei pra vocês, mas esse vídeo pra mim foi uma bagunça. Espero ter elucidado bem essa transição de culturas. Vou deixar também uma recomendação de filmes baseados no tema. Esse vídeo vai ficando por aqui e ainda temos muita história pela frente, o que em comparação à história do universo é um pitiquinho, essa história da humanidade. Até mais!